Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão começando a semana porque teve reviravolta no caso Maicon. Sim, ele pode estar indo para o Atlético Mineiro. Eu vou te contar essa história. E que papo é esse de um bloqueio de 50% na premiação da Copa do Brasil pela Caixa Econômica Federal? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, vamos começar com essa história do Maicon porque ele terminou seu contrato de empréstimo do Shakhtar 31 de dezembro, ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, se ele não assinar um novo vínculo, que foi o que aconteceu, ele não é mais um atleta do Corinthians, perfeito? Ele está em negociação, ou estava em negociação, para renovar, estender o seu vínculo, inclusive de uma maneira definitiva. O que foi alinhavado com o Fabinho Soldado, então executivo do Corinthians, era de que o Corinthians faria um contrato de 3 anos com o Maicon, o Shakhtar toparia liberar, livre de custos, porém ficando com 50% do atleta. Ou seja, numa futura negociação, o Shakhtar ainda teria 50% do jogador. Acho um acordo interessante. Você não precisa pagar para ter o atleta e depois numa futura negociação o Maicon cumprindo, por exemplo, esses 3 anos já vai ter próximo dos 30. Será que você consegue um negócio tão vantajoso assim? Mesmo assim, 50% seria do Shakhtar. E o Shakhtar topou essa liberação, mesmo com o Corinthians pagando ainda a última parcela do contrato de empréstimo de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e 600 mil reais. O Shakhtar entendeu que poderia fazer o negócio com o Corinthians, mas, curiosamente, o Shakhtar exigiu que fossem 3 anos de contrato. Talvez entendendo, né, que ele poderia se valorizar, teria mais tempo para isso, e aí poderia o Shakhtar obter um valor ali na frente. 2 anos de contrato, não, 3 anos de contrato. Pois o Corinthians, na transição de 2025 para 2026, mudou o executivo, né? Saiu o Fabinho Soldado, chegou o Marcelo Paz. Não sei se tem, digamos, uma definição por parte do Marcelo Paz, mas o fato é que o Corinthians mudou de 3 para 2 anos. Ó, a gente vai renovar por mais 2 temporadas, não 3. E o Shakhtar meio que colocou uma areia no negócio, do tipo, a gente prefere 3. E o próprio Maicon também prefere 3. Nesse caso, chegou o Atlético Mineiro. Opa, peraí, eu dou 3 anos de contrato. E aí começou a negociar diretamente com o jogador. Tem um detalhezinho nessa história que o pai e empresário de Lianco, é pai também de Liara, ou seja, irmã do Lianco, que é casada com o Maicon. Então, o Lianco é cunhado do Maicon, que joga no Atlético Mineiro. O pai do Lianco é, digamos, o sogro do Maicon. E é o pai, o empresário do Lianco, e também pode estar intermediando toda essa situação. Tem o interesse do Atlético Mineiro em contar com o jogador, precisava de um cara para essa função, viu uma brecha, tipo assim, ele está no limbo, né? Enquanto não houver a assinatura, ele pode negociar, o Shakhtar pode negociar com quem quiser, e o Galo chegou para fazer essa proposta. Eu já vi corintianos até comemorando, pelo fato do tipo, poxa, o Galo vai fazer um favor pra gente, muitos atleticanos preocupados com a sequência de lesões do Maicon. E assim, eu acho até que ele teve realmente sequência de lesões quando ele volta do Shakhtar. Depois ele tem uma lesão grave do ano passado pra cá, fica muito tempo sem jogar. E quando ele retoma, poxa, ele tá no melhor momento. Ele, nesse momento, está no melhor momento no Corinthians, cara, talvez até da carreira. Porque, beleza, ele surgiu muito bem lá, 2018, 2017, 2018, quando ele sai para o Shakhtar, mas o que ele jogou nessa reta final, sendo líder, capitão, um cara super importante, confiança de Dorival, ele termina o ano em alta, não dá para negar isso, mas pintou o Atlético Mineiro e talvez seja uma possibilidade aí se o Corinthians não tinha lá tanta convicção de deixar ir, do tipo, beleza, acerte com o Shakhtar aí e o Corinthians vai ter que pagar esse 1 milhão de euros que está devendo e depois seguir a sua vida sem o Maicon. Vamos ver o que vai acontecer. Você acha interessante brigar pelo Maicon nesse momento ou liberaria? Essa é a pergunta que eu te faço. Agora a gente vai entrar numa seara do vídeo um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais complexa, porque eu estou... eu não estou chocado, né? Porque no futebol, olha, poucas coisas me chocam no futebol. Mas cada dia a gente descobre algo diferente. E o tema é muito complexo, tá? Eu vou tentar resumir para vocês de uma forma, confesso e reconheço, superficial. Eu prometo me
ater mais ao tema nos próximos tempos, com mais detalhes, para poder esmiuçar isso para vocês. Meu objetivo aqui é exatamente dar uma resumida, porque eu estou vendo muita gente com dúvida do que está acontecendo. O blog do Paulinho exibiu documentos e o Meu Timão fez uma reportagem. Por isso eu estou citando esses dois veículos, que o meu Timão fez um resumo muito bacana, só que está muito mais extenso e o tema é muito mais complexo, por isso que se você tiver interesse, vai lá na página do Meu Timão, está na capa, lá a principal notícia. Houve um bloqueio. A Caixa Econômica Federal bloqueou 50% da premiação da Copa do Brasil. A gente está falando dos 77.175.000 reais que o Corinthians recebeu pela premiação da conquista. Um valor que era contado, né, para pagar, derrubar a Transferban, pagar o acordo com o Rojas, pagar a premiação para os atletas, pagar dívidas urgentes. Então, assim, estava dentro de um pacote de outros valores, outras receitas que o clube vai receber para você poder, cara, sobreviver, né? Tem uma janela para acontecer, então tem contratações em vista. É um dinheiro que não dá para fazer tudo que o Corinthians precisa e tem que fazer. Mas, poxa vida. E outra, o Corinthians acabou de ser campeão. E esses 77 milhões eles foram bloqueados pela Caixa Econômica Federal. Isso tudo em função da dívida com a Neoquímica Arena. E aí, o blog do Paulinho e o Meu Timão também teve acesso aos documentos. Na verdade, tudo isso aconteceu por um contrato de renegociação dessa dívida com o Corinthians com a Caixa, em razão da Neoquímica Arena, que aconteceu em 2013, na gestão do Ilho. Houve uma inadimplência de 2019 até 2023. Eu falei 2013, né? 2023. Essa inadimplência de 2019 a 2023 fez com que, na gestão do Ilho, o presidente, então, do Ilho Monteiro Alves, fizesse uma renegociação com a Caixa Econômica Federal. Esse contrato ele teve aval do diretor financeiro da época, Wesley Mello, e do departamento jurídico, comandado pelo Herói Vicente. Tá? Tô dando nome às figuras aqui que participaram disso. Nesse contrato de renegociação da dívida com o estádio, eu só vou resumir para vocês no seguinte. O Duílio comprometeu as receitas do Corinthians até 2041. Essa é a manchete. Esse é o resumo. Indicando que a Caixa Econômica Federal pudesse bloquear premiações, receitas com direitos de transmissão, valores com bilheteria, tudo que envolve, quase tudo que envolve a receita de um clube, a Caixa Econômica Federal teria a prerrogativa de pegar uma parte em razão da dívida com o estádio. Claro que não é tão simplista assim como eu estou revelando para vocês. Obviamente tem mecanismos, obviamente tem prestações, brechas jurídicas, né, que se você não paga aqui e ali, você dá o direito da Caixa a fazer isso. Dentro desse contrato também, a inviabilidade do clube se tornar SAF. É isso que você está ouvindo, até 2041. Por quê? Porque mudar o modelo do clube, que hoje é associativo, para um modelo empresa, impactaria na forma como as receitas chegariam via Parque São Jorge, da modalidade feminino, do futebol feminino, do basquete, categoria de base, o basquete que inclusive foi encerrado, né, do futsal. Tudo isso envolvem receitas que a Caixa poderia, digamos, bloquear para poder ajudar a pagar a dívida do estádio. Então, no momento que você muda o modelo do clube, você bagunça todo esse sistema. Então, o contrato também previa isso, de que o clube não pode virar uma SAF até 2041, para que, nesse período todo, a Caixa pudesse receber aquilo que lhe é de direito. Eu tenho dificuldade, até por não ser um especialista no tema, para saber, para entender isso como algo positivo. Porque, ok, você tem uma dívida, ok, você precisa pagar, ok, é um estádio que tá difícil de você pagar porque a dívida ela foi exponencial em determinado momento e você precisa fazer acordos para, enfim, direcionar as suas receitas para poder arcar com esses valores. Agora, eu confesso para vocês que eu nunca vi nada parecido. Você limitar, restringir, bloquear
alienar todo o teu patrimônio, toda a tua receita em razão de uma dívida. Isso, cara, isso abre um precedente perigosíssimo, porque o Corinthians não consegue, nesse momento, ter autonomia financeira. Não consegue ter fluxo de caixa. Não consegue contar com receitas para que essas receitas possam sustentar o clube financeiramente, porque essas receitas estão comprometidas. Simplesmente porque o cara foi lá e assinou e comprometeu as receitas do clube até 2041. Gente, isso não pode ser certo. Repito, eu não tenho o melhor embasamento. Eu vou bater nessa tecla porque provavelmente daqui a pouco chega nos comentários aqui algum jurista e tal, mas eu não consigo concordar com isso. O Duílio se defende dizendo o seguinte, a nota dele, tá? Durante a minha gestão, celebramos um acordo muito saudável entre o Corinthians e a Caixa Econômica, que reduziu de 3 bilhões para 700 milhões, uma contingência que o clube tinha a respeito da Neoquímica Arena. Ou seja, a dívida estava em 3 bi e, segundo o Duílio, reduziu para 700, porque aí teve a Operação Lava Jato, teve a Odebrecht, aí concentrou tudo na Caixa, tá? No nosso último ano de gestão, quitamos 80 milhões referentes a esse acordo. Esse pagamento deveria continuar sendo priorizado nos anos seguintes à minha saída. Aí agora começa o discurso político, né? Porque ele se defende, óbvio, e aí começa o discurso político, que não beneficia o clube, né? Então, o que eu lamento, antes de continuar a nota do Duílio, o que eu lamento é que nem o Duílio, nem o Andrés, nem o Augusto, eles pensaram no clube. Eles não pensaram no clube. Eu não sei se o Stabile está pensando no clube. A gestão dele é vigente, ela ainda está acontecendo. Eu vou ter uma análise macro quando ele sair e depois, né, dos seus feitos realizados. Mas as gestões anteriores, ninguém pensou no clube. É cada um defendendo o seu. É impressionante. Se alguma receita listada como garantia foi bloqueada, isso lamentavelmente significa que alguma parcela vencida está em aberto. Então, o Duílio se defende, e esse argumento aqui eu não tenho como refutar, porque eu não tenho certeza, de que se houve o bloqueio da Caixa desse 50%, é porque houve uma parcela que não foi paga. E aí, se não foi pago, e está previsto em contrato, temos um problema, tá? Então, vou colocar essa vírgula aqui, tá bem? Sobre nossa gestão, cabe apenas mencionar que reduzi a dívida com a Caixa, que não foi contraída por mim, aí aqui o aspecto político, né? Não fui eu que fiz, então, mas e as que você fez, Duílio? E o fato de ter renovado com o Mano Menezes, faltando 2 meses para terminar a gestão, renovando por 2 anos, comprometendo o futuro presidente que chegou com o Mano Menezes, em 3 meses demitiu e pagou uma multa de 10 milhões. Com o lateral Hugo do Goiás, que foi contratado, faltando 1 mês para terminar a gestão, que até agora a gente não entende. Com um contrato de patrocinador que foi renovado com valores abaixo do mercado, faltando 1 mês para ele terminar a gestão. Com uma confissão de dívida dos débitos que o clube tinha com empresários, e confissão de dívida é um termo de que você não tem mais como recorrer. Simplesmente o Corinthians tinha que pagar esses empresários num valor superior a 100 milhões de reais. Então tudo isso, o Duílio, ele não pensou nas gestões futuras. E aí ele diz, nesse caso específico, essa dívida não contraída por mim. E as coisas que ele fez, enfim. E pagamos a primeira parcela, mostrando em 2023 que o acordo era factível. Fizemos uma transição pacífica ao fim de 2023 com o presidente então eleito e tudo isso foi explicado. Aí ele termina dizendo que a Neoquímica Arena é um dos maiores orgulhos da Fiel, blá blá blá, tá. Nem vale a pena terminar aqui porque não acrescenta em nada a nota dele. O que fica aqui é que ele se defende, que ele diminui a dívida e que era possível pagar dentro de um contrato. Só que, cara, o modelo que foi feito foi muito nocivo para o clube, financeiramente. Ele entregou as receitas do clube até 2041 para a Caixa Econômica Federal. Vamos para a prática? Repito, tem muita coisa para destrinchar disso. Eu fiz o resumo do resumo para vocês. A matéria no site do meu Timão tá lá, toda detalhada. Quem quiser ter mais detalhes, né, a respeito disso. A questão SAF, por exemplo. E muita gente preocupada também de que a Safiel, por exemplo,
está inviabilizada e qualquer outro modelo de SAF até 2041. Bom, o que eu entendi, se a Safiel chegar e renegociar com a Caixa dizendo tá aqui o valor, acabou, o modelo de SAF pode entrar no clube. Mas aí vejam só que qualquer modelo de SAF, e essa é uma das ideias da Safiel, né? É que está imediatamente com aporte à dívida do estádio. Mas qualquer modelo de SAF, se o Ronaldo Fenômeno, qualquer empresário chegue agora no Corinthians, ele tem que ter o valor do estádio além do valor destinado ao clube. Porque ele vai precisar derrubar esse contrato, ele vai precisar rasgar esse contrato que existe com a Caixa Econômica Federal, para que a Caixa receba todo o valor, para que não haja o impeditivo de haver o modelo SAF e depois você ainda tenha que passar pelo conselho naquilo que a gente já falou aqui, na reforma do estatuto, que eles hoje querem fazer uma reforma permitindo o SAF, mas 51-49, né, que o modelo associativo ainda detenha 51% das ações e ninguém vai comprar com ações com apenas 49% das ações, porque não vai ser dono do negócio. Então, assim, vejam quantas barreiras, estou falando de efeitos práticos, esse é um deles, desse contrato. Quantas barreiras precisariam ser derrubadas se o Corinthians quisesse se tornar uma SAF? Duílio Monteiro Alves, eu não canso de me surpreender. Impressionante. Agora, a análise, o juízo, a opinião, a conclusão é com você. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Esperando que com melhores notícias. Valeu, tchau!